Quando que tu lembra que foi assim o marco, que tu lembra assim, cara, foi aqui que começou o pessoal a parar de, não que seja ruim ou bom, não tô entrando no mérito, mas assim, que o pessoal virou a chave para parar de panfletar, para parar de carro de som, viu que a televisão era cara demais. Tu lembra assim mais ou menos quando foi assim o ano ou quando tu disse assim, cara, tá todo mundo indo para esse lado aqui, discadora, Ura Reversa, o tráfego pago é um pouco mais recente, mas tu lembra quando é que foi a virada de chave para o pessoal sair dessas coisas mais manuais e ir para uma coisa mais em massa, SMS massa, discadora, Ura Reversa? Tu mais ou menos lembra quando é que foi? Lembro sim. Eu coloco como dois momentos chaves na história do correspondente bancário, na história do crédito consignado. Já quero mandar um abraço para a galera que está chegando aqui, ó. Jonas Cred, de Cruzeiro do Sul do Acre, lá do norte do Brasil. E toda a galera que está chegando aqui, pode mandar o nome da sua empresa, que lugar que você fala. Como o William estava falando, eu estou quase 12 anos nesse segmento, vou fechar 12 anos agora no início do ano que vem. E vi muita coisa acontecer. Para você ter uma ideia, eu entrei no consignado na época que o empréstimo era em 60 vezes ainda. Aonde você não existia portabilidade, a gente fazia a compra de dívida por boleto. Inclusive, foi por causa da compra de dívida que eu entrei no consignado, porque eu fui contratado para poder cuidar do setor financeiro de compra de dívida na época, que é um setor que nem existe mais hoje, né? Então, a gente está bastante tempo no mercado de consignado e depois de 2 anos mais interno cuidando de partes financeiras, eu fui para a rua e comecei a conhecer vários correspondentes, conhecer vários modelos de negócio. E como o William muito bem colocou, hoje eu ainda estive com um conhecido nosso, um amigo em comum, William, com o Jonatas, que você pôde também conhecer ele, trabalhamos juntos, enfim. E a gente estava falando ainda da época da mala direta, né? Se você olhar para 10 anos atrás no mercado de crédito consignado, nós tínhamos assim, eu estava tentando achar aqui alguma coisa que remetesse a mala direta, não tem nada aqui perto de mim. A gente mandava imprimir naquela época milhares e milhares de cartas, malas diretas que a gente chamava, que eram cartinhas com o nome do cliente, uma oferta de crédito, você mandava aquilo para a residência do cliente. E no outro dia fazia fila para entrar na loja, aqueles clientes com a mala direta impressa, querendo saber quanto que liberava, como é que funcionava, assim por diante. Então, assim, eu digo que ferramentas, tecnologias, é um dos pilares para um correspondente bancário de sucesso. Eu falo de 3 pilares, né? Um tripé, que é gestão, pessoas e tecnologias. E quando eu falo aqui de tecnologias, eu falo que são todas as formas de captação, tudo aquilo que você usa para divulgar a sua empresa. Eu conheço correspondente bancário que até hoje vende mais de 500 mil por mês com propaganda na rádio. Dá certo para o interior, dá certo para um cliente mais tomador, dá certo para um horário específico que o aposentado, a pensionista está ouvindo a rádio, enfim. Cada tecnologia tem seus macetes, é o locutor que chama mais atenção, é a chamada ao vivo na rádio e assim por diante. Mas voltando para a pergunta do William, teve 2 fatores que aceleraram muito a migração do correspondente para o digital, aceleraram muito a tecnologia e até, vamos dizer assim, que popularizaram, democratizaram a forma da gente vender o crédito. O primeiro fator foi a entrada do digital. Lá em meados de, salvo engano, William, 2018, por ali para 19, quando o Banco Olé vem e lança o crédito consignado digital, depois o Banco Pan entra, os 2 bancos meio ruim ainda, meio travado, e aí vai melhorando, vai se lapidando e tal. Isso potencializou, vamos dizer assim, permitiu o correspondente começar a trabalhar a nível Brasil e começar a investir mais em canais de vendas que te permitisse atender regiões maiores. Então, antigamente, todo mundo trabalhava... Qual que era a estratégia? Faz uma publicidade, joga o cliente para dentro da loja, negocia ali no tete-a-tete, pega o documento, formaliza, tá top. Com o digital, começa a se permitir a gente vender a nível Brasil. Então, assim, por exemplo, era raro você ver uma empresa que vendesse mais de 1 milhão, 2 milhões por mês.
O cara, para poder vender mais, ele tinha que ter 2, 3, 4, 10, 20, 30 lojas, balcão. Então saía espalhando loja, espalhando fachada, bandeira e banner e rádio, TV, etc. Mala direta, panfletagem, vai na casa do cliente, bate palma, vem com o contrato embaixo do braço. Era aquela coisa toda. O digital entrando no nosso segmento ali, meados de 18, salvo engano, ele começou a acelerar esse processo. Essa foi a primeira virada de chave para mim. E nesse mesmo momento, William, várias startups, empresas de tecnologia começaram a entrar nesse segmento, o que barateou também o custo da informação, barateou o custo, por exemplo, do discador. Antigamente, você ter um discador era algo só para empresa grande, empresa que tem muito dinheiro. E muitas empresas entraram nesse segmento de tecnologia e foi barateando o custo, barateando o custo. Isso foi democratizando o segmento. Essa foi a primeira virada de chave, para mim, da migração da mala direta, do carro de som, como você colocou, as mídias tradicionais, para uma forma diferente de se trabalhar. Naquela época, já tinham correspondentes que trabalhavam muito com SMS, por exemplo, mas algo muito para a sua região, para levar o cliente para dentro da loja, assim por diante. O segundo fator, vamos dizer assim, acontecimento histórico que acelerou esse processo de forma brutal, não tem como a gente não falar da pandemia, onde aqueles bancos que não eram digitais se obrigaram a entrar para o digital, aqueles bancos que eram mais ou menos no digital se tornaram 100% digital, e a pandemia, a gente pode dizer que nós fomos um dos únicos segmentos que, falando de negócios, cresceu e ganhou, uma outra proporção. A gente foi para um outro nível de negócio com a pandemia.